você abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 6, verso 6. Êxodo, capítulo 6, verso 6. Às vezes que você acompanhar comigo a leitura, eu queria convidar você apenas a refletir um pouco daquilo que nós já temos ministrado. Temos como proposta para você uma série de mensagens, na qual o título é A Missão do Povo de Deus. Essa mensagem nós estamos extraindo de um texto chamado A Missão do Povo de Deus, do Cristo Fulai. E nós estamos refletindo exatamente na ideia de que como nós, servos de Deus, como nós, povo de Deus, estamos inseridos dentro dessa missão. Então trouxemos a ideia de que desde a criação Deus já nos colocou com missões, com propósitos bem definidos. Nós trouxemos para você a ideia do casamento, do trabalho, do sábado. Nós vimos com vocês exatamente a continuidade disso dentro da perspectiva de Abraão, quando a promessa de Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Serei abençoador sobre você e eu quero que você seja uma bênção. A ideia de ser bênção, a ideia de relacionamento com Deus e com o próximo, nos traz essa responsabilidade, porque nós também somos descendentes de Abraão. E isso nós temos que ser bênção agora, aonde nós estamos inseridos. Vimos também outra perspectiva dentro dessa aliança com Abraão, onde nós temos a responsabilidade de agora ensinar e passar para os outros também. Não só a ideia de sermos bênção, mas também a ideia de passarmos todas as coisas que Deus tem nos ensinado. Temos falado um pouco sobre isso. Mas o interessante, irmãos, é que a história bíblica, ela continua. E após Abraão, nós vamos perceber um grande evento na história chamado Êxodo. Esse evento tem um grande significado para todos nós. Eu queria que você agora acompanhasse comigo a leitura de Êxodo capítulo 6, verso 6, que diz assim: Portanto dizei aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e os tirarei debaixo das garras do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Queria que você, nesse momento, curvasse sua cabeça e orasse em nome de Jesus. Pai, nesse momento queremos te pedir que a tua graça, ó Deus, que a iluminação do teu Espírito possa, em nome de Jesus, estar conosco. Nos faz entender, ó Pai, a lógica, nos faz entender aquilo que o Senhor tem para nós sobre o significado desse grande evento e como nós, ó Deus, podemos participar dessa missão tão importante para as nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, nos ajuda a entender o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nos nossos dias, a palavra Páscoa está mais comum do que a palavra redenção. Hoje, se nós fôssemos conversar com qualquer pessoa do mundo, ou qualquer pessoa que passasse por nós na rua, e perguntasse a ela, você entende sobre redenção? Talvez essa pessoa não iria refletir no que você estava perguntando. Talvez ela não venha saber o real significado. Talvez, pelo vasto conhecimento em todas as áreas, talvez ela pudesse dizer, redenção é a possibilidade de salvar alguém. Mas se você perguntar sobre a Páscoa, as pessoas vão dizer algo sobre o chocolate e algo sobre o que aconteceu no livramento de Israel do Egito. Mas a minha pergunta é, você crente, entende o que é redenção para você? Você que serve
serve ao Deus Redentor, assim como Jó disse, o meu Redentor vive. Você entende qual é a ação soberana de Deus como um Redentor sobre você? E qual é o real significado desse texto, dessa palavra sobre as nossas vidas? Ao estudar um pouco sobre isso, nós vamos entender um pouco sobre essa palavra. E quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber exatamente a ação de Deus sobre um povo que os livra do cativeiro, que os livra da escravidão, que os livra da opressão e lhes direciona para um momento de descanso, para uma terra distante, cumprindo-se a promessa que Deus fez a Abraão. Uma ação redentiva na história que tem grandes significados. Mas, irmãos, antes de falar sobre essa ação propriamente dita, eu gostaria de falar com vocês sobre exatamente o que significa a palavra. O que essa palavra significa para esse povo. A palavra redenção, ela tem algo muito, mas muito cultural na vida do povo de Deus. Ela significa exatamente hoje esse livramento da história do seu povo, mas antes desse livramento ele já tinha um significado. A palavra está extremamente ligada com a família. Essa palavra está extremamente ligada ao princípio familiar. O Redentor é exatamente aquele, ou o campeão, que faz de tudo o que for preciso pelo seu próximo, ou em especial pela sua família. A palavra nos traz 3 exemplos possíveis para esse momento. A primeira é exatamente alguém que na sua família é assassinado. E esse Redentor, ele corre atrás do assassino, não para matá-lo, não para fazer justiça com suas próprias mãos, mas para pegar a pessoa e levá-los ao júri daquela época, em especial para os anciãos, para que ele fosse julgado diante do seu assassinato. Então o Redentor, nesse momento, alguém da sua família, iria se levantar e fazer de tudo possível para que essa pessoa fosse pega diante desse assassinato. Em segundo lugar, o membro de sua família perde tudo, todos os seus bens, e ele está a ponto agora de vender um membro da família para ser escravo. Então alguém de sua própria família age com o princípio redentor ao ponto de fazer: eu vou comprar essa escravatura, vou pagar a sua dívida, para que você, como minha família, não tenha que viver como escravo. O terceiro exemplo que a Bíblia nos mostra, que essa palavra ela tem para refletir para nós, é quando um membro da família, casado com sua esposa, e não tem filhos, que dê continuidade ao nome de sua família, nem à herança do seu pai. Outro membro de sua família, ele é obrigado a casar-se com essa, gerar um filho com essa mulher, para que o filho desta mulher possa herdar a herança do seu pai e assim dar continuidade ao seu filho. Isso acontece exatamente no livro de Ruth, quando Boaz se casa com Ruth para dar continuidade à família de Ruth. Quando, irmãos, Deus age com redenção sobre a vida do seu povo, Deus está dizendo a eles, com essas palavras tão similares, com essa ação tão familiar, de que Ele tem um relacionamento de parentesco e familiar com o seu povo, de tal ponto que Ele vai fazer o que for necessário, o que for impossível para libertar o seu povo, para pagar as suas coisas e para libertar da escravidão. Então, dentro desse aspecto, a palavra redenção para aquele povo que estava sendo oprimido, que um dia chegou como hóspede na terra do Egito, mas com a virada de gerações se tornaram agora escravos e eram agora ultrajados e opressores sobre a vida desse povo. O clamor deles chega ao próprio Deus, e Deus agora age como redentor, como aquele que tem um parentesco familiar, como aquele que pode fazer o que for necessário e faz o que é necessário para libertá-los.
essa ação na história, o êxodo, traz algo muito íntimo, muito sentimental na vida deles. Mas uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o êxodo também é uma ação de libertação da escravidão. O êxodo, ele não apenas é uma ação da história de libertar o povo da sua escravidão pela escravidão. Não, Deus o liberta de todas as áreas, pois o povo estava sendo oprimido na área política, na área econômica, na área social e na área espiritual. Eles estavam sendo proibidos até de cultuar ao próprio Deus, e essa é uma das maiores indignações do seu povo. Eles estavam proibidos, o próprio Deus comanda Moisés a fazer isso: liberte o meu povo para que o meu povo possa me cultuar. Mas eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sem política, eles estavam sem liberdade econômica, eles estavam sem poder ter ações sociais, porque agora se tornaram escravos, não tinha mais a espiritualidade. Todos esses aspectos, Deus agora age no tempo, na vida deles, desse povo, para libertá-los, de tal maneira para colocá-los em um relacionamento redentor de aliança com o próprio Deus. Mas não foi só apenas isso. O êxodo, ele alcança o povo de tal maneira que produz um relacionamento com Deus após o movimento. Deus cria essa ação e coloca no povo momentos de festa, momentos de celebração, para que ele, aos anos e por vir, eles possam estar celebrando a ação do Deus Redentor na vida deles. Mas, irmãos, o que me chama mais a atenção é que o êxodo, ele aponta para a cruz. A ação redentiva no passado, no Velho Testamento, libertando o povo para si, para ter um relacionamento redentivo no mundo, e esse povo possa cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, de alcançar um descanso para si, de ser bênção no meio das nações. Também é cumprida o êxodo na cruz. É interessante quando você vê Lucas retratando exatamente o encontro de Jesus com Moisés e com Elias, no momento de oração. E na conversa dos três ali, exatamente eles dizem: está para se cumprir o êxodo aqui e cumprindo-se em Jerusalém. As mesmas ideias do êxodo que aconteceu no passado, agora há de se cumprir com Jesus, libertando não só um povo, mas todos aqueles que são eleitos por meio da cruz do Calvário. E sabe quem que está incluso nesse povo? Diga você. Você e eu. Nós não estávamos necessariamente no êxodo na terra do Egito, mas pela ação de Deus naquele povo, Ele aponta para a cruz, e na cruz eu e você fomos alcançados. Aí eu quero refletir com você exatamente sobre essa ação redentiva sobre as nossas vidas. Eu quero perguntar para você. Eu quero que você medite hoje comigo sobre qual é a intenção de Deus nos libertar. Qual é o sentimento que eu e você temos de ser um povo redimido? Quando eu observo esse texto em todo o livro do Êxodo, eu vou perceber a narrativa de Deus de um povo que cumpre as ordenanças de Deus, de um povo que agora quer viver não só para eles, mas tem que viver de acordo com o seu Redentor, com as formas do seu Redentor, de forma que ele agora se torna modelo para as suas vidas, ao ponto de viverem longe da sua escravidão, mas agora sendo servos livres, vivendo para o Redentor e tendo a vida redentiva, sendo exemplo para aqueles que ainda não estão e não foram alcançados com a redenção. Esse mesmo princípio, ele é alcançado hoje por Jesus na minha e na tua vida. E por isso eu
Qual é a nossa missão como um povo redentivo? Que tem um Deus que agiu com redenção sobre a nossa vida. Que tem um Deus que nos trata como parentes, como seus filhos. Que faz o impossível, o necessário para ser o nosso libertador, para ser o nosso defensor, para ser o nosso redentor. E Ele fez isso, descendo lá das alturas de toda a sua glória, vindo a este mundo, se revestindo de toda a sua glória, revestindo sobre sua humanidade, para pagar o preço que eu e você jamais poderíamos pagar, para morrer naquela cruz de tal maneira, tão ruim, para que eu e você pudéssemos ter a chance, a oportunidade de dizer: eu sou liberto, eu faço parte desse povo redentivo. Ao olhar para isso, irmãos, isso nos traz algumas implicações. Ao olhar para esse plano redentivo de Deus ao longo da história, desde Abraão, o Êxodo, agora a própria cruz, e nós, incluso dentro desse plano soberano de salvação, você faz parte disso. Você está aqui porque você está dentro desse plano redentivo. Você vai alcançar talvez hoje, talvez há 10 anos, talvez há 15 anos, mas você vai alcançar e faz parte desse plano redentivo de Deus para a tua vida. O que nos faz refletir agora é que eu, como povo de Deus, tenho feito dentro desse propósito redentivo. A primeira coisa que me chama a atenção é que esse povo se alegrou de maneira grandiosa. Diga para o irmão assim: olha, se alegre diante da sua redenção. Sabe o que é que eu tenho percebido, irmãos? É que tantos crentes estão atrás de coisas materiais, estão atrás de um evangelho falso, onde lhe é prometido barganhas para ter relacionamento com Deus. Venha que sua vida vai mudar. Você vai ter casa na praia, você vai ter carro, você vai ser isso, você vai subir, você vai ser isso, você vai ser aquilo. É um evangelho, Deus, que não lhe oferece um Deus redentor. E quando as coisas não vão bem na sua vida, você se torna triste, amargurado, e não entende esse Deus que agiu com sua vida redentiva. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode agir com prosperidade na sua vida, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que o que é mais importante é você valorizar a ação redentiva de Deus na tua vida acima de qualquer outra coisa. Ao compreender essa ação redentiva, esse amor tão grande por nós temos que ser crentes, irmãos, cristãos, sobremodo alegres, gratos pelo que temos, pelo que passamos, pelo que não temos e pelas tribulações que passamos. Toda essa ação de gratidão nos faz refletir sobre o que Ele fez em nossas vidas. O povo era escravo, eu e você também éramos. O povo não tinha política, nós também não tínhamos. O povo não tinha espiritualidade, nós tínhamos uma religiosidade fajuta que estava nos levando ao inferno. Então Deus, na sua ação soberana, dentro de uma ação redentiva na cruz, há 2.000 anos atrás, Ele nos alcança hoje com uma ação redentiva, nos libertando da escravidão do pecado, nos dando agora uma política certa, que é a palavra de Deus, onde nós somos regidos por Ele, guiados pelo Todo-Poderoso, e agora nós temos a oportunidade de expressar a nossa espiritualidade ao Deus que recebe a nossa gratidão com alegria. Agora me chama a atenção, irmãos, é o número de crentes que vivem de cabisbaixo, tristes, não apenas pelas tribulações, não apenas porque tem passado dificuldades,
mas porque não conhecem Deus. Porque, irmãos, essa ação redentiva de Deus na nossa vida, ela promove uma alegria e uma gratidão enorme em nós, que nada que possamos passar, nenhuma derrota que venha nos enfrentar, vai ser tão grande ao ponto de sobrepor a ação redentiva de Deus em nossa história. Só em saber, irmãos, que Deus agora nos deu livre acesso a Ele, só em saber que agora nós estamos caminhando dentro da nossa ação perfeita para o céu, nós somos agora eleitos e escolhidos pelo próprio Deus para sermos um Deus redentivo desse mundo. Deus que escolheu dentro da sua soberania para que você seja uma ação redentiva nesse mundo, para que você seja espelho, imagem e semelhança desse Deus aí fora, para que você possa refletir dentro de toda a sua espiritualidade a alegria, mesmo em meio às tribulações. Aquele povo expressa uma alegria tremenda. A Bíblia exalta essa alegria, salmos são cantados, hinos são entoados, Miriam dança, Moisés entoa, canta, o povo se alegra, e não apenas uma vez, ano após ano, eles estão sempre celebrando a ação redentora. Aí eu pergunto a você, o que eu e você temos feito para celebrar a ação redentiva de Deus na nossa vida? Aí eu fico a refletir, irmãos, as festas que os crentes fazem. Nós celebramos um ano de igreja. Olha como é bom. E aí fazemos bolo, fazemos aquilo, porque estamos agora completando 30 anos, 35, 40 anos, 100 anos, 95 anos de igreja. Interessante. Aí nós fazemos festa para os crentes. Enchemos a igreja de crente para se alegrar por um motivo que Deus já nos deu por muitas vezes. Aí, no meio dessa festa, nenhuma alma se converte, nenhuma ação redentiva é feita, nem a pregação é para os de fora, nada acontece com uma ação redentiva dessa missão que Deus nos deu, só para nós. Aí a gente ensaia, canta, apresenta, faz tudo isso apenas para nós mesmos. E quando eu reflito sobre as festas que Deus mandou, era para refletir sobre a ação que Deus fez em suas vidas. E essa ação deveria ser propagada para os de fora. Se foi feito ao longo da história bíblica, nós vamos perceber sobre isso. Mas esse é o melhor motivo. Eu fico refletindo, irmãos, onde essas coisas nos promovem mais divisões do que unidade. Há exemplo da igreja de Coríntios, onde os dons estavam promovendo mais desunião do que unidade da igreja, quando o propósito dos dons são a unidade da igreja. Onde coisas triviais têm provocado a igreja a ser dividida, como tem acontecido ainda hoje, no meio de tantas igrejas que nós temos. Aí eu fico a perguntar, onde nós estamos errando? Talvez estamos errando, irmãos, em fazermos as coisas para nós mesmos. Talvez estejamos errando, onde nós estamos cultuando ao Deus errado. Nós estamos errando ao não conhecer as Escrituras. Nós estamos errando quando nós não servimos ao Deus da missão que Ele nos chamou para fazer. Por isso nós temos levado a igreja, conduzido essa igreja, a fazermos ações que promovam o aperfeiçoamento da igreja, para que você lá fora possa ter atos redentivos. Você lá fora esteja capacitado para enfrentar as perguntas que hoje o mundo tem feito para a igreja. O mundo lá fora não acredita mais em Deus. O número de ateus que tem se levantado é enorme. O número de pessoas que tem se levantado contra essa Bíblia é enorme. E como eu e você estamos preparados para esse mundo que tem a capacidade agora de refletir sobre o Deus que não existe, e eu acho que tem muita fé sobre isso envolvido. Mas se você tem capacidade de responder, como você não tem essa capacidade de responder?
Porque talvez nós estamos olhando apenas para os nossos próprios inimigos. E a igreja tem a função de pregar a palavra. Aonde você estiver, seja você por trás de um volante do ônibus, ou até mesmo de um carro, seja você na mesa de escritório da escola, seja você na mesa sentado no seu trabalho, aonde você estiver, Deus conta com a sua inteligência, com a sua capacidade de entender essas escrituras e ter ações redentivas, pregando, sendo bênção, sendo imagem de Deus. Esse momento aqui é um momento de reflexão, de alegria, é um momento de aperfeiçoamento. Aí eu fico refletindo dentro desse primeiro ponto, mas eu não vou me estender muito. É que gratidão nós temos. Que gratidão é essa? Que basta um instalado de dedo errado, basta uma nota errada no louvor, basta uma cara feia do irmão, para que você possa dizer assim, para ler eu não vou mais. E ainda tem gente que diz assim, meu tempo chegou nessa igreja. É verdade, irmão? Seu tempo chegou na igreja? Ou você realmente não entende do Evangelho? As pessoas estão brincando de igreja e ficam pulando de galho em galho, não se encaixam em canto nenhum. Isso nos faz refletir, irmãos, se realmente somos gratos. E essa gratidão nos faz refletir se realmente entendi o que Deus fez por mim. Deus te libertou. Deus te deu vida. Deus te amou de tal maneira que desceu do céu. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer naquela cruz no seu lugar. Para que você hoje não fosse apenas mais um que sentasse nesse banco, para que você seja um que propague, que tenha ações redentivas na sua vida. Nós não somos perfeitos. Não somos. Somos imperfeitos. Mas uma coisa me chama a atenção é que procuramos, a exemplo do apóstolo Paulo, ser perfeitos. Procuramos, tentamos, mas não somos. E o procurar ser perfeito é lutar contra o pecado na nossa vida. Aí eu vejo jovens, irmãos, que não entendem a ação redentiva da sua vida e estão brincando com sua ação redentiva em Deus na sua vida. Vivem de fica, vivem de escutar músicas mundanas, vivem agora tendo relações sexuais antes do casamento. Sabe o que isso me diz? É que não entenderam ainda a ação de Deus na sua vida. E eu fico refletindo, será que realmente vocês cometeram? A não querer a bênção de Deus, porque tudo isso envolve a bênção de Deus sobre a sua vida. É você ser bênção, é esse relacionamento com Deus, ao ponto de você ter relacionamento com o próximo. E aonde você está agora refletindo Deus. Aí quando o pastor é chato, chama você para conversar, você não gosta. Deus tem grandes planos para você, irmãos. Deus tem grandes planos para você, por isso eu quero dizer para você hoje, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Fuja do pecado. Mas não é só os jovens. Quando nós falamos dos adultos, a fofoca rola solta. A novela vem primeiro do que a igreja. As roupas são de primeiro mundo, e é melhor a roupa do que a amizade. Irmãos, são tantas coisas e tantas coisas que refletem sobre a vida da igreja, que muitas vezes nós perdemos o ideal. Você vem para a igreja para quê?
para saber se fulano veio ou não. Você vai à igreja para quê? Para cultuar a Deus Todo-Poderoso, se agradecer ou ser grato pela ação redentiva na tua vida, receber de Deus, também receber uma ação soberana do Senhor sobre você, uma palavra que convoca o seu coração e que lhe impulsiona, que lhe motiva a ser melhor. Não. Você veio para a igreja para estar observando, para ver se o louvor foi bom, não foi? Ou para fazer a melhor apresentação. Você sabe tantas coisas, e essas coisas que nos norteiam, que nos procuram, irmãos, porque o pecado ele nos procura. Se nós não fugirmos dele, nós vamos cometer isso, inclusive eu. Se nós não fugirmos disso, muitas coisas nos tiram a centralidade de Deus na nossa vida, do culto. E aí esse culto deixa de ser cristocêntrico para ser egocêntrico. E não tem muita diferença de um culto social para fora. Isso não cabe aqui. Você é produto da ação redentora de Deus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E aqui estamos com propósitos definidos de sermos ações redentivas aqui na terra. E através da igreja promover o Deus que morreu na cruz do Calvário por mim. E eu preciso proclamar essa verdade, me alegrar com isso. Por isso tudo na nossa vida precisa estar reta, centrada na ação de Cristo. E centrada com o propósito definido dessa missão que Ele nos deu. Por isso, Êxodo, irmãos, não é apenas uma história para criança. Pode trazer as crianças aqui, todas elas vão falar, talvez melhores do que os adultos. Porque eles ouvem, escutam, tanto em casa com os filhozinhos, como na igreja. Êxodo é uma das histórias mais contadas para criança. Eu conheço uma criança que ficava com a capa vermelha em cima da pedra, com um cajado, dizendo: eu sou Moisés. Talvez algumas crianças fizerem isso aqui. Mas para nós que já somos adultos, parece que essa ação redentiva do passado é apenas uma história de carochinha ou apenas uma história de criança. Não, essa história do passado aponta para a cruz, que aponta para o teu relacionamento, que aponta para a tua responsabilidade como cristão aqui na terra. Que como eu e você temos servido esse Deus. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para você ser grato pela ação redentiva de Deus na sua vida. Eu acho lindo quando o salmista diz: Senhor, restaura, renova em mim a alegria da salvação. Quantas vezes eu e você não ligamos mais para isso? Irmãos, ser salvo é motivo de dar glória acima de todas as tribulações, acima de qualquer problema econômico, acima de qualquer fome, acima de qualquer doença. Deus te salvou, e isso é motivo de alegria. Nada pode apagar essa alegria do seu coração. Nada. Segundo lugar, irmãos, esse povo sai do êxodo e promove gratidão a Deus. Em segundo lugar, esse povo sai do êxodo, mas sai do êxodo com posições redentivas. Eu só quero citar um exemplo para você. A escravatura, que não é semelhante à escravatura que nós tivemos aqui no Brasil há 500 anos, totalmente diferente. A escravatura era algo muito comum naquela época, e eles eram escravos, ao ponto que saem da terra do Egito, e a momentos das festividades,
Deus institui exatamente com gratidão e com agora processos redentivos que nos levam a lembrar daquilo que Deus fez. Eles têm instituído no Levíticos leis que fazem agora. Eles libertaram os escravos. A ação de justiça. Práticas diárias que Deus nos ordena como um povo que vive o estilo do retidão. Eu só quero citar essa da escravidão. Eles eram escravos e agora anualmente, no momento da sua, uma vez por ano, eles têm a obrigação de que com gratidão eles precisam fazer o quê? Libertar os escravos. Sabe o que me faz refletir sobre isso? É processos ou atitudes cumprindo o chamado de Abraão na vida do povo de ser o quê? Uma vez. Aí eu fico refletindo, irmãos, que nós, por muitas vezes, não queremos, por exemplo, perdoar ninguém. Não queremos perdoar aquele que nos ofende, não queremos perdoar aquele a quem prestamos, não queremos perdoar aquele que agiu de maneira errada para conosco, não queremos perdoar. Eu quero só tocar nesse assunto, como as práticas de um povo de ação redentiva. Existem pessoas que no seu temperamento, irmãos, é tão ruim de perdoar, que eles agem com vingança mesmo depois de 15 anos que se passou o problema. E quando ele age com vingança, ele diz: naquele dia você agiu assim comigo, você fez isso comigo e hoje eu estou me vingando com você por causa da vida. 15 anos se passaram. Aí Deus te perdoa de todos os teus pecados. Deus te escolhe, te tira da dominação do pecado, te dá uma vida com alegria, te dá uma vida agora que você pode refletir a glória de Deus, onde você põe a mão é abençoado, e aí você não tem a capacidade de perdoar. Eu chamo sua atenção, vem cá, você entendeu que Deus te perdoou? Você sabe para onde é que você estava indo? Você estava caminhando por fé. Deus te libertou da escravidão do pecado. E agora Deus te coloca a caminho do céu, a caminho do descanso prometido lá atrás, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz, e agora levando você a refletir e ser de mais semelhança com ações positivas. Eu quero só citar uma. Você é uma ação de Deus na terra, ao ponto das pessoas, quando olham para você, as pessoas que ofendem, você vai ter a capacidade de dizer assim: olha, eu te perdoo. Sabe o que é isso? É reflexo daquele que fez com você, porque ele te perdoou. Você tem que perdoar. Aí sabe o que eu tenho observado ao longo desses anos, irmãos? São casamentos destruídos porque homens e mulheres não conseguem perdoar. Filhos que odeiam seus pais por atitudes dos seus pais, que não conseguem perdoar. Aí esses filhos que odeiam seus pais, o que é que vai fazer agora? Querem fazer o quê? Casar. E quando eles se casam, aquilo que está ferido por causa do pai é transferido para onde? Para a mulher ou... E aí o que acontece nesse casamento? Basta um triz, basta uma toalha fora do lugar, basta uma tampa que não está levantada, basta fazer alguma coisa e o ódio sobressai novamente e a raiva sobrepõe sobre esse povo, e aí esse casamento é destruído por quê mais uma vez? Porque não conseguiram perdoar. Relacionamentos no trabalho, onde você tem ódio por pessoas, eu não consigo
Deus te chamou para perdoar. Deus te chamou para ser diferente. Deus te perdoou, irmãos, para perdoar. Algumas situações são bem difíceis e são bem complicadas, sim. Mas mais complicado, muito mais complicado do que qualquer coisa que você possa me contar, é sair do inferno. Mais complicado do que qualquer coisa que você possa contar para mim, qualquer história que você vive e refletir, e que você nunca, mas jamais poderia sair, era do trilho do inferno. Aí Deus te perdoou e tirou do trilho do inferno e colocou agora no trilho do céu. Aí as pessoas que olhando para você, você tem que ser reflexo do perdão que Deus te deu. Mas você que está aqui não consegue perdoar, eu fico perguntando para mim mesmo: quem está errando nessa história? Foi Deus? Foi você? Foi a igreja que não te ensina a perdoar? É o pastor que não prega sobre isso? São tantas coisas que muitas vezes nós colocamos o problema no outro, quando na verdade nós temos que olhar para nós mesmos. Aquele povo saiu do Egito para ter atitudes redentivas fora e ser exemplo para as nações. E isso foi para que Deus te chamou. Deus te tirou do mundo, te libertou do inferno, para que agora você seja reflexo de Deus, você seja produto da ação redentiva de Deus. Você tem a capacidade de perdoar, você tem a capacidade de amar, e você tem a capacidade de ser exemplo e ser bênção para os demais. Isso me faz refletir, irmãos, não só na sua vida, mas na minha também. Como eu e você temos sido uma igreja redentiva. Aí eu posso dizer para você, eu e você precisamos pregar mais. Pregar mais com a nossa vida, pregar mais com os nossos exemplos, sendo imagem de Deus aí fora. Precisamos convidar. Venha para a igreja. Precisamos ser agentes de transformação, redentivos neste mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. Processos que eu e você precisamos fazer. Acabou, irmãos. Acabou o tempo de nós brincarmos de sermos grandes. De festas. De disse-me-disse. Precisamos viver o Evangelho de Deus. E fazer muito mais. Para aquilo que Deus nos chamou para nós. Você pode ficar em pé? Quero convidar você a orar nesta noite. Em nome de Jesus.